Já pensou se o tema da sua redação cair? Os impactos da legalização do aborto no Brasil? E aí, você tem que defender, você tem que ser contra, você tem que tomar o partido do Estado, da legislação atual, você tem que dar a sua opinião. O que você faz caso seja um tema tão polêmico quanto o aborto no Brasil? Vem comigo que eu vou te explicar e ainda te mostrar um modelo de redação para você entender tudo sobre um tema como esse que gera muitas dúvidas. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Português Sucesso. Toda semana com um vídeo novo para vocês e eu tento sempre buscar um modelo de redação, buscar algum tema que algum aluno tenha feito, achar, redações de temas principalmente polêmicos para te ajudar, te mostrar como alguém já fez uma redação que ficou legal, que seria super bem avaliada. Quando a gente fala de aborto, realmente é um tema muito difícil de ser compreendido. Não é difícil de escrever sobre, porque antes de tudo é muito difícil de ser compreendido, né? Para começar, que as pessoas às vezes não têm maturidade para entender, e eu quero que você fique bem entendido em relação a isso, que a opinião pessoal, tá? Vou até ser redundante, porque a opinião sempre é pessoal. A opinião do corretor não é levada em conta, nem ele leva a opinião dele em conta na hora de corrigir sua redação, tá? O que o Estado diz ou não é levado em conta. A questão é os impactos da legalização no Brasil, os motivos, as negligências, os argumentos que existem que vão fazer sentido com o tema, tá? Não é empregado religião, não é empregado nada disso na hora, ok? Então, se você está assistindo esse vídeo e depois eu deixar algum comentário, porque a gente tá aqui só porque não foi, enfim. Gente, não é isso que a gente tá levando em consideração, tá? Eu sei, já teve outras redações que eu falei aqui sobre assuntos polêmicos assim e sobe de comentários, né? Eu até gosto. Mas a questão é, a gente tá pensando no poder da síntese, da argumentação, de colocar as ideias no papel. Não é uma questão pessoal, tá bom? Então, eu quero que isso fique bem certinho entre eu e vocês. Bom, eu vou espelhar minha tela, vou mostrar para vocês as redações, enquanto vocês vão deixando seu like, ativando a notificação, colando aqui em mim. Se você tem dificuldade de escrever, e quer melhorar, quer aprender a escrever redação, aqui embaixo tem um link do curso Correção de Sucesso. Inclui aulas, inclui tirar dúvidas comigo, inclui 15 correções. Eu corrijo 15 redações por vocês, feitas por vocês, E ainda tem correção por áudio, que é uma correção no WhatsApp, eu com o aluno diretamente, tá? Então, esses dois links estão aqui embaixo, se você quiser ter uma redação pontuada, linha a linha, eu e você, que é uma mentoria, Praticamente uma aula particular em cada correção, acessa aqui embaixo e vem ter a sua redação corrigida por mim. Agora, eu vou mostrar para vocês esse modelinho de redação que tratou sobre o aborto, tá? Vou mostrar para vocês, é uma possibilidade. Existem muito mais possibilidades, claro, mas essa é uma possibilidade, ok? O seriado Sex Education, da Netflix, aborda em sua primeira temporada a difícil trajetória da protagonista, Mavi, que, ao não possuir condições financeiras e psicológicas para criar um filho na adolescência, opta por um aborto. Isso aqui é o contexto. Tal cenário é pertinente ao contemporâneo, visto que o aborto, apesar de se tratar de uma questão de saúde pública para a mulher, permanece um grande tabu na sociedade atual. Em síntese, podemos citar o elevado índice de mortalidade decorrente do aborto clandestino e as complexas conexões nervosas do feto. Então, a gente tem duas frentes aqui a serem debatidas. A questão da mortalidade decorrente de abortos clandestinos, e aí a gente está falando não de julgamento, mas a questão de acolher essa pessoa que acaba tomando essa decisão. Então, se fosse legalizado, não teria esse impacto. E as complexas conexões nervosas com o feto, que aí entra uma questão de ciência, Só para quem está entendendo, e até uma questão de religião, ok? Bom, então a gente tem contexto, lembrando, a gente está falando de estrutura, a gente tem contexto, a gente tem tema, E a gente tem as problemáticas sendo lançadas e abordadas aqui. Tudo bem até aí? Todo mundo seguro até aqui? Todo mundo bem? Vamos para o desenvolvimento. Lá no desenvolvimento, a gente encontra a primeira abordagem. Primeiramente, é necessário ressaltar que a criminalização do aborto
em um país não impede mulheres de buscarem esse procedimento de forma clandestina. Então, aqui vai falar a questão de é proibido, mas acontece. E aí? É proibido e acontece. Ou eu arrumo um jeito de proibir e não ter como o sistema ser burlado, que isso é impossível, ou eu dou respaldo para ela. Nesse contexto, o Ministério da Saúde registrou que em 2016 ocorreram pelo menos 2 mortes a cada 2 dias devidos a abortos realizados clandestinamente, que eu tenho um dado. Ademais, convém destacar que geralmente as vítimas desses procedimentos são mulheres de baixa condição financeira e socialmente desprivilegiadas. Então, eu tenho um dado que fala assim, ó, tem que levar em consideração a saúde pública, tem que levar em consideração a saúde, porque as mulheres que querem fazer vão lá e fazem, mas acabam o quê? Pelo menos 2 mortes a cada 2 dias devido a abortos realizados clandestinamente. Aqui a gente está falando não de índole, não de religião. Aqui a gente está falando de mulheres fizeram e agora como que o Estado ajuda essas mulheres ou não, elas morrem, tá? Então, isso acontece. Clínica clandestina, o nome já diz, é clandestino, né? A gente só descobre enquanto Ministério Público, enquanto saúde, quando deu problema. Vamos para outra argumentação. Então, essa argumentação aqui é uma argumentação super pertinente, tá? Agora, outra argumentação, que é em segundo lugar, né? Em segundo lugar, aqueles que defendem a criminalização do aborto argumentam que o ato se configura como tortura ou assassinato a sangue frio, que é o outro lado, um paralelo. Entretanto, vale ressaltar que os fetos não sentem dor até pelo menos 24 semanas. Tal fato foi comprovado pelo Royal College de Obstetrícia e Ginecologia da Grã-Bretanha, que constatou que os fetos apresentam reações de impulsos nervosos distintas das de um adulto, pois as conexões nervosas do cérebro não são completamente formadas, deixando o feto em um estado de sono profundo. Então, aqui é uma questão super científica, tá? Que, sabendo-se, dá para argumentar, mas aqui precisa de conhecimento. A gente não tá falando só de negligência do Estado, tá? A gente tá falando aqui de um fato científico, perfeito? Vamos, então, agora para a conclusão. Olhando a conclusão, a gente tem uma conclusão bem simples. Tá vendo que é uma escrita bem simples, né? Em suma, fica clara a necessidade de descriminalização do aborto na sociedade como uma questão de saúde pública maternal. Então, aqui, o posicionamento é a liberação. Portanto, cabe ao governo, juntamente com instituições, criar medidas para evitar não somente os casos de aborto, mas também gestações indesejadas, por meio da implantação de educação sexual e da descriminalização do aborto em determinado período, visando reduzir o alarmante índice de mortalidade e preservar vidas. E aí? Eu quero que vocês comentem aqui outros argumentos que vocês usariam nessa redação, tá? Tiraria nota máxima, ficou muito bem escrita, tá? Só tem que lembrar que é um tema polêmico, e quando é tema polêmico, as pessoas levam muito em consideração suas opiniões, né? Mas aqui a gente tá falando de argumentar, ok? De argumentar. Combinado? Entendido isso? Se quiserem algum tema, né? Você quer algum tema? Comenta aqui, deixa aqui o tema que você gostaria que eu fizesse uma curadoria e trouxesse a redação, pra gente trazer uma redação legal pra vocês, pra mostrar, né? E se você quiser ser meu aluno, eu vou ficar muito contente. Ó, um beijo, te encontro na nossa próxima aula.